Boa noite a todos. Que a paz de Cristo permaneça conosco hoje, agora e sempre. O GEAP é maravilhoso, né? Ver tantas pessoas aqui unidas nesse pensamento e agora poder transmitir essas mensagens pela internet só aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Não é fácil estar aqui à frente de tantas pessoas e agora à frente de um público que a gente não conhece. Mas a gente confia muito em Deus. A gente sente a segurança, a presença realmente dessa equipe maravilhosa, espiritual, que nos acompanha nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dessa encarnação há mais de 15 anos. Então, a gente se sente seguro e fica muito feliz de ver tantas pessoas amigas, amáveis, aqui reencontrar realmente amigos para falar das emoções. Então, tem um livro cujo o título é o nome da palestra, Emoções que Curam. A gente colocou a imagem aqui da capa do livro e eu trouxe também aqui o livro. Quem quiser depois de terminar a palestra dar uma olhada, a gente pode mostrar o livro. É bom também que as pessoas anotem. Quem já assiste minhas palestras sabe, né? É bom trazer caneta e papel. Quando vocês verem que é Glauco, já lembrem de trazer caneta e papel. Hoje tem a modernidade do celular, né, do tablet, né? Às vezes as pessoas andam na bolsa com o smartphone, então a gente pode anotar, né, no note do celular, fazer aí algumas anotações de alguns livros, de alguns filmes que a gente vai citar. Meu nome completo é Glauco Araújo Guedes, tá certo? Atualmente eu faço parte do Centro Espírita José Accioli, que fica na Iputinga, Recife, porque atualmente eu estou morando no bairro do Cordeiro e para mim fica mais próximo ir na Iputinga fazer parte desse centro. Mas na verdade eu frequento vários centros dando palestras em vários locais. Então em breve voltarei para Olinda e vou procurar um outro centro lá em Olinda para me abrigar, vamos dizer assim, e a gente fazer parte, porque é importante não fazer parte só de uma casa, mas principalmente da causa. Então a gente é a favor da causa espírita, faz parte do movimento espírita. Então é muito importante a gente interagir. Quais são as emoções que curam? Vamos tentar repensar e observar que nenhuma emoção é totalmente boa ou totalmente má. E algumas emoções que são tidas como negativas podem ter um efeito curativo. O meu principal objetivo na palestra de hoje é esse: tentar quebrar certos paradigmas que estão por detrás de alguns conceitos antigos. Então, por exemplo, a culpa, a raiva e o medo como forças de libertação. Esse é o subtítulo do livro, que eu fiz questão de colocar logo na capa, no primeiro slide, e coloquei 3 imagens. A primeira imagem está aí um homem escondendo o próprio rosto. A segunda imagem, uma mulher gritando no telefone. E a terceira imagem, um quadro muito famoso chamado O Grito. Vamos tentar ver nessas imagens o que emoções elas representam. Qual é a emoção representada nessa primeira imagem do homem, gente? A culpa, não é isso? O remorso, o arrependimento. A segunda imagem, o que é que a mulher está sentindo ali? Raiva, ira, cólera, são tudo sinônimos, né? E o último, aquele quadro, representa o quê? O medo, o pânico, pavor, tá? O livro começa com a mensagem de Bezerra de Menezes, logo no início do livro, que diz assim: embora consideradas emoções que causam sofrimento, à luz do amor, podemos transformar a tristeza e a mágoa, o medo e a culpa em adubos nutrientes no canteiro da alma, produzindo farta colheita de frutos. Estas são emoções que curam e nessa transformação reside o poder da cura pessoal. Então, a habilidade de conquistar a cura e a autocura vem desse processo.
de transformar emoções que podem levar ao desequilíbrio em adubos, ou seja, em coisas boas. Vamos ver essas 3 emoções básicas na visão de Bezerra de Menezes. A tristeza é um convite para o melhor ajustamento à realidade. Então, muitas vezes nós nos sentimos tristes. Todos nós aqui já sentimos e vamos sentir tristeza. Só que essa tristeza vai levar a gente a repensar a nossa realidade. Segundo, a mágoa. A mágoa é uma dor que nos sacode para que descobramos velhas ilusões no campo mental. Olha aí como é importante, às vezes, a gente se permitir e entender que na condição evolutiva em que nós nos encontramos, nós ainda ficamos magoados. Às vezes a gente não quer admitir isso, né? Ah, não ligo não, eu não fico magoado não, né? Mas lá no fundo a gente fica. Lá no fundo a gente ainda tem aquele ressentimento. E essa mágoa, ela vai fazer com que a gente também procure se libertar de velhas ilusões. O medo, esse daqui é bem comum, né? Principalmente até aqui mesmo no centro espírita. Tem gente que tem medo de ver espírito, né? Tem gente que tem medo de fazer uma prece, tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo, né? De sair daqui tarde da noite, de ser assaltado, né? De tantas coisas, né? E o medo é um amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. Então, para vencer o medo, o que é preciso? Preparo e atenção. A gente sente um pouco de medo de vir aqui falar em público. Mas por que eu consigo controlar esse medo? Porque eu me preparo para dar a palestra. Porque eu tenho meta, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. E eu acredito, eu tenho otimismo, eu acredito nisso. Eu sei que nada acontece por acaso, eu sei que tudo tem uma razão de ser. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Então a gente precisa ter fé para vencer esse medo. A culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores. A maioria da causa da culpa vem de velhas e falsas crenças. Existe uma crença para nós, cristãos, que se propaga há anos, que é a crença no pecado original, por exemplo. A crença do sexo ser pecado. A crença de Adão e Eva ter comido o fruto proibido, que isso gerou um problema passando de geração em geração. Quantas pessoas se sentem culpadas por não conseguirem compreender essa situação, por não conseguirem repensar esse tipo de crença que está levando ao sentimento de culpa. Então é muito importante a gente rever os nossos valores. O que é importante para você? Será que dinheiro é tão importante assim? Será que o trabalho material é tão importante assim? Nós precisamos do dinheiro, claro. Nós precisamos trabalhar, claro. Nós precisamos ter o salário no final do mês, claro. Mas qual é o grau de valor que a gente está dando nisso? Que muitas vezes gera o sentimento de culpa se a gente não consegue ter o status social, se a gente não consegue ter o dinheiro que a gente acha que a gente merece. Então vamos repensar, vamos rever isso quando a gente sentir esse sentimento de culpa. Inteligência emocional. Tem um livro de Daniel Goleman, tá? É um livro muito bom, e diz que em cada traço sombrio da personalidade humana existe uma dica emocional em favor da cura de nossas enfermidades. Essas sombras constituem emoções curativas quando iluminadas por uma percepção sadia e consciente. Quem diz isso é Bezerra de Menezes. Então, Vanderlei Oliveira, que é o médium que psicografou esse livro chamado Emoções que Curam, ele diz o seguinte, que o homem do século XXI percebeu que somente a inteligência não foi capaz de oferecer-lhe alternativas de paz e saúde. E com isso, o tema moral da hora é inteligência emocional. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que a gente evoluiu muito racionalmente, a gente evoluiu muito em tecnologias avançadas,
principalmente nesse último século. Mas precisamos também evoluir emocionalmente. Precisamos também evoluir nas questões dos sentimentos. Porque não adianta ter um QI elevado, a gente precisa desenvolver também o nosso QE, que é o coeficiente emocional, que é mostrado no livro de Daniel Goleman. O nome do livro é Inteligência Emocional. Vale a pena ler esse livro e estudar. É um livro grosso, é um livro científico, não é espírita o livro, mas diz muita coisa do que o espiritismo prega. Vale muito a pena a gente desenvolver a nossa afetividade, desenvolver e compreender melhor as nossas emoções. Necessitamos compartilhar e aprender, pois essas atitudes são propostas da regeneração, sem as quais não há crescimento real. Nosso irmão Mário falou do Facebook, né? Quem aqui curte a página do GEAP no Facebook? Levanta a mão para ter uma ideia. Olha que coisa boa, né? Metade do público praticamente. Quem tem Facebook, puder, curtam a página do GEAP no Facebook, vale a pena, e acompanhar as postagens, as informações que tem lá. E aí também a gente tem a opção não só de curtir, mas também de compartilhar. É o verbo do momento que eu coloquei aqui em destaque. Necessitamos compartilhar e aprender, pois essas atitudes são propostas da regeneração, sem as quais não há crescimento real. Ou seja, o que eu sei, eu tenho que dividir. Eu tenho que mostrar para as outras pessoas. Por que eu escondo? Tem gente que não gosta de Facebook, né? Não tem nem foto no Facebook, né? Com medo, se esconde. Medo de quê? Se mostre. Aí você vê a pessoa no WhatsApp, quando vê uma florzinha, um gatinho, um cachorrinho. Mas peraí, quem é? Não é? Aí eu pergunto, por que você não coloca a sua foto? Você é tão bonita. Ah, não gosto não. Não me acho tão... E fica se escondendo. De quê? Não é? O WhatsApp, hoje em dia, é como se fosse o RG. Imagina se tivesse no RG uma foto de um gatinho, de um cachorrinho, né? Por favor, não tenha medo de ser o que você é. Ah, mas eu sou careca. Ah, mas eu sou idoso. Ah, eu já sou... Por favor, não tem nada demais nisso, não. Não é? A gente precisa se aceitar do jeito que a gente é. A gente precisa se amar do jeito que a gente é e compartilhar o que a gente sabe. Por que ter medo de dizer o que sabe? Se você fez um curso de inglês, sabe falar inglês, por que você não fala inglês? Ah, não, as pessoas vão ficar pensando que eu estou me achando que eu sei falar inglês. Que nada, pare de pensar o que os outros vão pensar. Compartilhe o seu conhecimento. Valorize o que você sabe. E mostre a sua luz. Jesus disse, brilhe tua luz diante dos homens. Se você não falar, como é que as pessoas vão descobrir que você sabe? Que você tem um talento que precisa ser cultivado, que precisa ser desenvolvido. Todos nós temos talentos, vocações que precisam ser compartilhados. Todos nós temos aprendizados. Então, nesse processo de transformação que estamos vivendo, estamos saindo de um mundo de provas e expiação e entrando no mundo de regeneração. Então, essas atitudes são atitudes que levam à regeneração, que levam ao crescimento, à evolução. É uma das leis morais, a lei de progresso, a lei de evolução. Temos de rever nossa postura como líderes, dirigentes, médiuns, palestrantes, colaboradores e frequentadores. Eu admiro muito isso em Hermance do Fogo. Ela não deixa escapar ninguém, né? Observaram? Ah, mas eu não tenho nenhum cargo, eu não trabalho na casa espírita. Mas você frequenta o centro espírita? Frequenta, então você está dentro. Olha aí, frequentador. Médium, palestrante, colaborador, todos têm que rever sua postura. Como está a sua postura? Eu adoro também isso. Sou fisioterapeuta, né? Me formei em 2007 na Universidade Federal de Pernambuco e eu fico observando a postura das pessoas, né? A gente é educado para isso, né? Quando eu falo isso, todo mundo já se ajeita na cadeira, né? Porque já tem gente corcunda, né? Já tem gente já se arriando para querer cochilar, mas já sabe que comigo não cochila, né? É difícil cochilar na minha palestra, viu? Quem conseguir é um guerreiro. Ou tomou um Lexotan junto com o Rivotril, não é? E tá muito dopado. Mas é difícil cochilar na minha palestra, porque eu falo alto, né? Eu faço as pessoas sorrirem, né? Não tem monotonia, né? Quem já assistiu minha palestra sabe, né? Não tem essa história
Imagina, chegar aqui 1 hora, você ouvindo aquela palestra, né? Que Jesus te ama, fora da caridade não há salvação. Vamos fazer o bem, pagar o mal com o bem, não sei o quê. Depois disso, 10 minutos, tá todo mundo dormindo. É um sono coletivo. Aí parece que é uma obsessão coletiva. Aí bota logo a culpa no obsessor, né? Então vamos rever nossas atitudes como palestrantes, como frequentadores, como colaboradores. Porque a gente às vezes gosta de apontar defeito, né? A gente gosta de mostrar, criticar. E a gente esquece que quando a gente aponta o dedo, ó, tem 3 dedos apontando pra gente. A gente precisa se autoavaliar, se observar, se olhar no espelho. Mas tem gente que foge do espelho, né? Foge de balança, foge de espelho, né? Não quer saber das taxas como estão, né? Quando foi a última vez que você fez exame de sangue, né? E se observou. Tem gente que prefere não saber, né? Prefere ser cego. É importante, gente, a gente se cuidar. Está terminando o mês de outubro, né? Considerado o outubro rosa. Vai mais especial para as mulheres, né? Mas tem mulher que nem toca na própria mama, não sabe nem o que é. Não é esse autoexame que é tão importante, que já salvou tantas vidas. Se descoberto no início, ter feito um tratamento adequado, pode salvar uma vida de fato, ou evitar um sofrimento maior. Mas daqui a pouco chega novembro, viu? É a vez dos homens se cuidarem também, viu? Acabar com esse preconceito, né? E combater o câncer de próstata, né? Fazer o exame para prevenir. Voltando para o texto, por estarmos em falta com a prática pessoal de compartilhamento de nossas experiências, nossa comunidade espírita ainda não está aderindo a essa mentalidade tanto quanto necessita e seria desejável. Olha aí o puxão de orelha para nós espíritas. Tem gente que não gosta de Hermance Dufour. Podem observar, tem gente que critica Hermance Dufour. Sabe por quê? Porque ela toca na ferida. Ela diz que existe muitos presidentes de centro, médiuns, desequilibrados, chegando do outro lado, precisando de ajuda. Sabe onde é que eles ficam? No sanatório, no Hospital Esperança. Aí um presidente de centro lê um livro desse e vai dizer, não, esse livro não presta não, isso aqui é animismo, isso aqui está errado, não lê isso não. Criticaram o Chico Xavier. Ainda hoje tem gente que critica Chico Xavier. Ainda hoje tem gente que critica Divaldo Pereira Franco. Ah, Divaldo é muito vaidoso. Ah, Divaldo é muito isso, muito aquilo. Gente, por quê? Por que tanta acidez, tanto azedume, né? Tanta crítica? É muito bom ser pedra, ninguém quer ser vidraça, né? É muito bom chegar e dizer, ah, está errado, faça melhor, faça melhor. Ah, Divaldo é isso, é aquilo, então dê uma palestra melhor do que ele, estude mais do que ele, mostre que você sabe mais, que bom. Não é muito fácil chegar e dizer, ah, esse professor é muito chato, eu não gosto dessa aula. Você consegue dar uma aula melhor? Se coloque no lugar dele. Então é muito fácil a gente criticar o político, o governo, mas será que a gente estivesse lá também a gente não faria pior? Será que é fácil estar à frente de um país, estar à frente de uma cidade, estar à frente de um estado governando? Não é fácil não, gente. Por isso que a gente precisa muito de oração. É o que eu peço a todos. Eu estava pensando, como aqui eu tenho intimidade, né, de falar, eu considero vocês realmente meus amigos, e a nossa amiga já estava lembrando aqui, né, dia 3 de novembro é o meu aniversário. Aí eu vou pedir um presente para todos os meus amigos lá do GEAP. Orem por mim. É sério, gente. É muito importante a oração. Eu peço, né, se possível, todos os dias, né, que vocês se lembrarem, souberem, lembrarem de mim. Podem fazer uma oração por mim, especialmente nesse dia, né, que é o dia que eu nasci, dia 3 de novembro. Em novembro eu vou estar de férias, não vou vir ao GEAP, mas em dezembro eu estarei aqui novamente, se Deus quiser. Então, gente, é muito importante a gente realmente ter humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda, compartilhar as nossas fraquezas, dar o testemunho, falar um pouco de si. Tem gente que convive no centro espírita há anos e não conhece um outro. É muito importante a gente conversar, a gente dialogar. Não, silêncio, 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 ninguém pode falar com ninguém. Que isso? Terminou a palestra, todo mundo sai, todo mundo correndo para os seus carros com medo de acontecer alguma coisa, né? Esquece até a água fluidificada, veja só. Mas aqui no GEAP tem isso não, né? Vamos refletir? Se continuarmos entendendo espiritismo na vida e nos fatos,
e não conectá-lo à nossa vida emocional, arriscamos-nos a adoecer como os antigos fariseus dos tempos de Jesus, tendo muito conhecimento e pouca prática, muita soberba nos pensamentos e o coração vazio de paz verdadeira. Será que vale a pena ser espírita assim, gente? Ter tanto conhecimento. Tem gente que abre a boca para dizer, né? Ah, eu já li esse livro, eu já estudei isso, já fiz o ESD, eu já fiz curso de não sei o quê. Que bom. Vamos praticar, né? Vamos botar em prática tudo isso que você está aprendendo? Vamos compartilhar desse seu conhecimento? De que adianta você ter estudado tanto e não tá nem dando uma aula de evangelização para as crianças, né? Vamos passar o que a gente sabe para os outros. De que adianta eu ter o conhecimento só para mim? Então, a gente precisa sair dessa condição de fariseu. Lembra dos fariseus da época de Jesus? Doutores da lei. Ainda hoje tem gente que se acha doutor da lei. Ah, porque Kardec disse isso, está lá no livro tal, né? Tá que nem os evangélicos, no versículo tal, capítulo tal, né? Sabe decorar da Bíblia. Que bom. Mas vamos botar em prática o que está escrito na Bíblia? Não é? Não adianta botar a Bíblia debaixo do sovaco, né? Ficar aquele cheirinho gostoso. Ou então a Bíblia do católica, né? Que fica em cima da mesa, assim, né? Para os espíritos lerem, né? Fica ali, né? Enfeitando a sala, né? Já viram uma coisa linda, aquela Bíblia bem grossa, né? Ninguém nem toca, é sagrada, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Como é importante a oração, né? Eu faço parte de um grupo no WhatsApp, né? E só de pessoas espíritas. Já tem 100 pessoas, tá? No máximo. Não dá para adicionar mais ninguém no grupo. Mas se alguém sair ou qualquer coisa, a gente coloca, né? Pessoas novatas, de vez em quando faz essa reciclagem, né? Sai uma e entra outra. E nesse grupo a gente estabeleceu que todos os dias, às 18 horas, a gente estabeleceu esse horário, a gente faz uma prece coletiva, que é muito importante. Não é? É um horário que nossos irmãos católicos geralmente também estão orando, né? A oração da Ave Maria. É considerada a hora do Ângelus, a hora da Anunciação. E nós respeitamos. Apesar da gente brincar, né, com as outras religiões, todas essas brincadeiras, a gente não está faltando com respeito. Eu admiro muito nossos irmãos católicos, admiro nossos irmãos evangélicos, protestantes, e até quem não tem religião, agnósticos, ateus, enfim. Isso são só rótulos, né? Na verdade, o que importa é a gente ser um homem de bem. O que importa é a gente botar em prática o amor, né? Fazer os outros o que gostaria que fosse feito com a gente. Então, como eu gosto que as pessoas orem por mim, eu oro também pelas pessoas, né? Então, sempre no grupo, quando alguém está doente, pede oração, a gente faz aquela oração. E é isso que está na Bíblia, gente. Está escrito. Eu coloquei esse versículo propositalmente. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. Então, olha aí a importância da oração. Não só orar por mim, mas orar pelo outro. Muita gente gosta de fazer isso, né? Ora por mim, ó, vai hoje no GEAP, faz uma prece por mim, né? Bota meu nome lá, né? Alguma coisa, né? Mas não deixe de orar também, não. Porque o pessoal gosta de terceirizar, né? Quer que você faça um negócio que é pra ele fazer. Assim é bom demais, né? Não? Você vem pro centro toda quarta-feira e o homem fica lá, assistindo novela, fazendo o que quiser da vida. Ora por mim, né? Não, faça sua parte também. Eu vou orar, mas faça sua parte também, né? Essa imagem eu gosto muito, né? Dessa mulher mostrando aí justamente essa confissão, essa humildade. Tá lá na Bíblia. Ora, certa mulher, conhecida como pecadora, não é isso? Ao saber que ele estava à mesa da casa do fariseu, lembra que eu falei de fariseu? Trouxe um frasco de alabastro com perfume. Colocando-se por detrás dele, chorando, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-os com os seus cabelos e beijava-os, ungindo-os com perfume. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Está em Lucas, capítulo 36, versículo 50. Então o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Como ela muito amou, conseguiu redimir os seus erros. Então, para o espiritismo, a gente não acredita naquele karma, como alguns dizem, que se você fez o mal, você tem que sofrer o mal. Não necessariamente, senão seria um ciclo vicioso. Eu te matei, na outra encarnação tu vai me matar e vai ficar um matando o outro eternamente. Que é isso? Não é? Tem gente que não acredita nisso, né? A gente é casado, a minha mulher me trai, na outra encarnação eu vou te trair também, né? Aí fica um traindo o outro, essa vingança eterna, e é assim que um vai pagar o débito do outro. Não.
A gente tem que acabar pelo amor. A gente pode evoluir pela dor ou pelo amor. Se a gente contrair um débito, como é que a gente vai liquidar esse débito? Ou pela dor ou pelo amor. Alguns optam pela dor, outros optam pelo amor. Qual é o caminho que você quer escolher? Você tem um livre-arbítrio. Então essa mulher, ela conseguiu se libertar dos problemas que ela estava passando, dos conflitos, apesar de ser muito julgada, como diz, conhecida como pecadora. Mas ela teve uma atitude bela. Ela não pensou no que os outros iam dizer, ela se expôs. E ela demonstrou a sua afetividade, a sua emoção. Olha aí, a emoção que cura. Tem tudo a ver, não tem, gente? Vamos tentar entender melhor as emoções, porque às vezes as emoções são confundidas. Então tem um capítulo, logo no início do livro, que o nome do capítulo é Emoções Híbridas. O que são emoções híbridas? Porque as emoções elas estão juntas umas com as outras. Então, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Veja que interessante. Então, todos nós temos instintos. Depois nós vamos ter sensações, depois sentimentos. Então, isso está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá certo? Então, temos que ouvir nossos sentimentos. Como fazer para escutar os sentimentos? Então, a gente tem que ouvir o coração do outro. Olha aqui, ó, um escutando o coração do outro. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra muito importante, gente, fundamental da nossa doutrina. É muito importante a gente estudar esse livro, fazer o Evangelho no lar, tá certo? E porque é na família que a gente vai compartilhar esses sentimentos, essas emoções com mais facilidade. Que às vezes os inimigos, eles reencarnam dentro da nossa família, para que a gente possa se amar e não repetir os mesmos erros. E isso é mostrado também através da novela, não é? Hoje está passando a novela Além do Tempo, né? Não tenho condições de ver, mas minha mãe assiste e algumas pessoas próximas a mim e está acompanhando e graças a Deus está passando muitas mensagens bonitas e agora falando da reencarnação. Espero que continue e que consiga passar, né, esse conteúdo tão importante. E outra novela que foi muito bem vista é a novela que tinha o personagem Félix. E o pai dele era representado por Antônio Fagundes. E a última cena da novela, o último capítulo, né, que foi uma audiência muito grande, teve essa cena belíssima, que eu fiz questão de colocar aí, né, do pai se reconciliando com o filho, com um simples toque de mão, né? Quando o pai fica doente, ele teve um AVC, e quem vai cuidar dele é o filho, que era muito agredido pelo pai, que o pai, durante a novela toda, durante a vida toda, né, maltratou muito o filho, principalmente quando descobriu que ele era homossexual e o pai era homofóbico, mas depois, no final, quando o pai caiu do pedestal do seu orgulho, ficou doente, quem que foi cuidar dele? O filho homossexual, o filho rejeitado, né? Foi o que deu a outra face. Apesar de ter sido vilão, né, na novela toda, mas no final ele mostrou que, na verdade, é assim conosco também. Ninguém é 100% vilão, nem ninguém é 100% mocinho ou mocinha. Às vezes a gente é mau e às vezes a gente é bom. Nós passamos por altos e baixos, nós cometemos erros, deslizes, ou como na tradição, né, judaico-cristã, pecados. A gente evita usar esse termo, mas é como se fosse a mesma coisa. Então, nós cometemos, nós temos defeitos. E a gente precisa aprender a consertar esses erros, reparar antes tarde do que nunca, né, como se diz. Então, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É isso que aconteceu, né, nessa novela. Então, às vezes, a novela tem muita coisa ruim, o pessoal fica criticando as novelas, mas também tem muita coisa boa. É só a gente saber selecionar, né? Como tudo na vida, como nos filmes, como nos livros. Tem livros que são muito bons, tem outros que não são tão bons assim, mas todos trazem algum ensinamento. Ação e reação. Toda emoção dentro de nós significa algo a nosso respeito. E tem uma função sagrada e reveladora. Olha aí. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma razão de ser. A ausência de habilidades emocionais para lidar com nossas emoções é a causa principal das nossas dores. Pois, sem uma leitura precisa do que significa e para que serve cada uma delas, agimos e falamos em desacordo com aquilo que sentimos. Já aconteceu isso com vocês?
Você está sentindo raiva daquela pessoa, mas você tem que dizer, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão, né? Mas lá por dentro está se roendo de raiva, né? Então, às vezes, a gente está sentindo uma coisa, mas a gente está agindo e falando em desacordo com aquilo que a gente está sentindo. Nossas atitudes e palavras têm um impacto profundo nas relações, trazendo de volta ao mundo emotivo os resultados de nossas ações benéficas ou prejudiciais. Olha aí, o bumerangue. A bolinha de borracha que você joga na parede, ela vai e volta na mesma intensidade, com a mesma força. É a lei da física, a lei de ação e reação. Toda ação vai gerar uma reação proporcional, equivalente, né? Segundo a lei de Newton, né? Então, gente, é muito importante a gente procurar entender isso. É o que o Espiritismo prega. A lei do retorno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala. Palavras têm poder. Vamos ver a primeira emoção híbrida, azedume. Vocês conhecem alguém azedo? O azedume é como uma reação alérgica, indicando que algo não está nos fazendo bem. Alguém já teve uma reação alérgica? Eu tinha muito rinite, né? Espirrar, né? Corizar. Outros ficam com mancha na pele, né? Outros aglote, né? Tem gente que tem alergia à alimentação, a remédios, enfim. Azedume é como se fosse uma reação alérgica, indicando que algo não está bem. A pessoa fica, né, azeda, né? É um indício de que está havendo repetição de comportamento nocivo de nossa paz. E, portanto, uma indicação de que necessitamos alterar algo na nossa conduta. Por que a gente fica repetindo as mesmas coisas, mesmo sabendo que não dá certo? Vocês já tentaram abrir a porta de casa com a chave do carro? Não, né? Porque você sabe que não vai abrir. Mas por que às vezes a gente faz isso? Né? Quer ver quando a gente faz isso? Quando a gente fica repetindo a mesma coisa. Quem é mãe e quem é pai vai se identificar agora. Menino, já te falei, tira essa toalha de cima da mesa. Quantas vezes eu tenho que dizer? A vida toda dizendo, tu para de fazer isso. E você fica repetindo a mesma coisa, reclamando do mesmo jeito. Não é? Por que você fica repetindo essa reclamação, esses gritos? Porque essa maneira de educar que não está dando certo, você fica continuando, fazendo, né? Então é hora de você mudar o padrão. É hora de você quebrar paradigmas. É hora de você pensar diferente, usar a criatividade, até na arte de educar. Porque filho não vem com manual de instrução. O problema é esse. Nem todo pai é preparado para educar. Porque não é fácil educar. Não é fácil. Eu dei uma palestra recentemente falando sobre um livro de Augusto Cury. Maravilhoso. O nome do livro é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E ele fala dos hábitos de bons pais. E de pais fascinantes, que é diferente. Bom pai e pai fascinante. Às vezes a pessoa, mas eu sou um bom pai. Eu dou tudo que o menino quer. Pronto, já não é um bom pai. Tem que saber dizer não. Tem que saber colocar limite. Ah, mas eu trabalho muito para dar o melhor para ele, para colocar ele nas melhores escolas, não é? Dou os presentes caros. E estar presente. De que adianta? Tá saindo de um plantão, entrando em outro, né? Levando trabalho para casa e não dando atenção com o filho, não brincando com o filho. Então é importante a gente repensar nossas atitudes, porque às vezes a gente está estressado, a gente está azedo por conta disso. Excesso de trabalho, excesso de problemas que a gente pode se libertar. Então, possivelmente, trata-se de uma velha forma de reagir a determinadas situações, ou talvez uma insatisfação crônica com algumas pessoas ou com acontecimentos repetitivos, podendo também ser um sintoma de frustração. É terrível, né? A pessoa se frustrar. Por que se frustrou? Porque criou expectativa. O problema não é o outro que lhe decepcionou. No final do relacionamento é que acontece muito isso, né? Você me decepcionou. Você me fez acreditar numa coisa que você não era. Eu pensei que você fosse uma coisa que você não era. O problema é seu que pensou uma coisa que você não era. Quem mandou você pensar isso? Né? Diz que o amor é cego, né? Você se iludiu e a culpa é do outro. Não, você que se enganou. O outro sempre foi como foi. Quer ver? Pergunta ao seu amigo, menino, como é que tu ficasse tanto tempo com essa menina? Pelo amor de Deus, tu não estava vendo não, que ela não prestava. E por que tu não me disse? Não, eu dizia, mas tu não ouvia, né? O pior cego é aquele que não quer ver. É uma verdade. Aí depois que passa um tempo, você olha, meu Deus do céu, eu fiquei com essa desgraça, foi?
É sério que eu namorei com essa menina, com esse rapaz. Pelo amor de Deus, desse jeito não. Ele era mais bonitinho, não era? Frustração, gente, vem da expectativa. A gente erra muito por criar muitas expectativas. Você vai assistir um filme que alguém indicou. Que filme maravilhoso. Olha, me emocionei com esse filme. Olha, eu sorri muito com isso. Vai lá ver, é muito bom, é muito bom. Você vai, meu Deus, eu tenho que assistir esse filme, né? Aí vai quando vem, poxa, é só isso esse filme. Fulano disse que era tão bom. Não tô vendo nada demais aí. Por quê? Porque você já foi naquela expectativa de que seria o filme do ano, que ia mudar a sua vida, não é? É terrível isso. É assim com o livro, não é? Eu tô falando do livro, Emoções que Curam. Mas eu tô tentando evitar criar expectativa. Porque se eu disser, ó, esse livro mudou minha vida, esse livro me fez chorar, esse livro me fez sorrir, esse livro me transformou, então, meu Deus, eu quero comprar esse livro, né? Aí quando você vai ler o livro, meu Deus, eu tô vendo nada demais. Glauco falou tanto desse livro, que besteira que tá dizendo aqui. Porque você criou uma expectativa. É assim com relação à faculdade, você estuda tanto, né, para fazer o Enem, né? O Enem foi agora há pouco, né? Aí quando passa, acha que pronto, né? Só tem duas felicidades, meu filho. Uma quando entra, outra quando sai da faculdade. Não tem outra ilusão, não. É a grande verdade. Porque você cria uma expectativa. Não, vou fazer esse curso é muito bom. Quando chega lá, primeiro dia de aula, o professor dá logo um banho de água fria em você. Ó, quem veio aqui achando que o curso era isso, ó. Aí você, meu Deus. E aquela ideia que eu tinha desse curso? E aquela ideia que eu tinha desse trabalho? Né? Você estuda tanto para passar no concurso, né? Para trabalhar no tribunal, para trabalhar não sei onde. Quando entra lá, meu Deus, é isso que é trabalhar nesse lugar? Né? Então você criou uma expectativa. Quando não consegue, você se frustra. Aí você fica como? Azedo. Aí vem um azedume. Ah, eu vou pro trabalho. Não gosto de trabalhar. Que vem a sexta-feira, né? Chega a sexta, né? E segunda-feira é o pior dia do... Por quê? A gente tem que acabar com isso, gente. Todos os dias são importantes. Como é bom trabalhar. A gente tem que valorizar. Tem que fazer do nosso trabalho um ambiente agradável. Depende de quem? Depende de nós. Não depende do chefe, não. Não depende de aumento de salário, não. Depende de motivação. Existem palestras motivacionais, isso é muito importante, né? Quem trabalha com RH, né, sabe muito bem disso. Então, examine o que o azedume quer lhe dizer. Pergunte, para que eu me encontro nesse estado? A respeito de que? Essa minha irritação ou mau humor? Quando eu coloquei logo no início, né? Quem aqui conhece alguém mal-humorado, alguém azedo? Todo mundo riu, né? Mas ninguém se aceita como azedo, né? Ninguém se aceita como mal-humorado. Ninguém se aceita como uma pessoa irritável, estressado. Quer ver o bicho pegar? Diga pra uma pessoa que tá estressada que ela tá estressada. É a pior coisa do mundo, não é não? Te acalma, menino. Te acalma o quê? Eu tô calmo, eu tô calmo. Não diga que eu não tenho calma, não. Pô, calma, peraí. Vamos fazer uma oração. Não quer saber da oração, não. Vamos ler o evangelho. Quem lê o evangelho quer saber do evangelho. Aí pronto, é que desequilibra tudo, né? O que necessito enxergar e que nova atitude eu necessito desenvolver nesse contexto? Alguma coisa tem que ser mudada. A palavra da moda agora é crise, né? Eu sempre estou falando nas minhas palestras. Tira o S. Crie. Crise. Como é que se escreve crise, né? Tira o S, fica como? Crie. Use criatividade, gente. Saia da rotina. Pense fora da caixinha. Não é? A gente é padronizado para pensar de uma forma. A gente pode pensar diferente. A gente pode agir diferente. Nós somos únicos. Ninguém é igual a ninguém. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. E entender essas diferenças e aprender a conviver com as diferenças. Usando de empatia. Se colocando no lugar do outro. E usando de alteridade. É um dos termos que é muito utilizado por Hermance Dufour. Alteridade. Eita, tem que contar a história do azedume. Vocês gostam de Natal? Tá chegando o Natal, né? Eu adoro a árvore de Natal, né? Imagina uma árvore de Natal dessa bem grande. Aí tinha uma senhorinha que ela tava mal-humorada, estressada, azeda. E o marido tentando fazer tudo para ajudar ela, né? Não que as mulheres não tenham isso de vez em quando, Natal da TPM, né? Mas não era o caso dela, não, porque ela já era uma senhora, né? Já tinha passado, acho que era a menopausa, né? É outra desculpa que o pessoal usa, né? Quando tá assim, irritada, né? Aí o marido... Era um marido espírita, né? Cristão, bondoso, né? Aí tentando fazer de tudo para agradar a mulher. Aí pronto, vai inaugurar a árvore da cidade. É uma árvore enorme, né? Eu coloquei essa árvore só para ilustrar. Claro que não era tão grande assim, né? Mas uma árvore muito grande. E a maioria das pessoas adoram essa época de Natal. Eu mesmo sou uma delas, né?
Tem gente que sente triste, né? Meu Deus do céu, né? Mas vamos ficar alegre, é o nascimento de Jesus. Ah, porque eu lembro de papai, de mamãe, de vovô, por favor, né? Passado passou, né? A depressão é quando você está preso ao passado. Vamos viver o presente, o agora, né? Parar de pensar tanto no passado. Eu já dei uma palestra aqui falando sobre depressão, viu? Muito boa, né? É importante estudar sobre a depressão, tá? E já dei uma palestra também falando sobre ansiedade, que aí é o contrário, é a pessoa pensar no futuro, não é? Então, é ruim ficar preso no passado, aquela história, ah, porque no meu tempo, ah, porque antigamente é que era bom, né? Ah, como era bom aquele tempo. Por favor, meu, já passou, né? Vamos viver o agora, o atual, a atualidade. E parar de pensar tanto também no futuro, de ficar tão ansioso, né? Vamos viver o agora, o presente. Então, a senhora estava desequilibrada e o senhor tentando ajudar, como deve ser, não é? O companheiro deve fazer isso para tentar ajudar. E aí lembrou uma da técnica que poderia usar. Vamos ver a árvore de Natal que vai inaugurar ela? Vamos, né? Aquela coisa, né? Aí o marido levou ela, se arrumou, aí ela também se arrumou, aí foi. Todo mundo lá na praça, tinha crianças que iam cantar no coral, né? Da cidade. E tudo escuro. Aí fala as palavras, né? A pessoa que está lá organizando o evento. Agora chegou o momento, a inauguração do pisca-pisca maior. São 3.000 lâmpadas que vão ser acesas agora e piscar, e as crianças vão cantar. Aí como vê, ligou, aí ficou aquela coisa linda, iluminada, piscando, e as crianças cantando, né? Aquelas músicas de Natal. Aí o marido chega, estava em êxtase de alegria, que coisa linda, como é bom, não é, minha princesa, minha mulher, olha que coisa linda. A mulher olhou assim, é bonita. Agora, aquela lâmpada tá queimada, ó, tá vendo, não tá piscando não. Meu Deus do céu, que insatisfação, né? Tem gente que é assim, perfeccionista, né? Vai achar um defeitozinho onde tiver. É aquela história do ponto preto no quadro branco, né? A pessoa só vê o ponto preto, não vê o quadro branco. Tem coisa errada acontecendo? Tem, mas tem tanta coisa boa acontecendo. Vamos ver as coisas boas, vamos ser mais otimistas, vamos acreditar no nosso Brasil, vamos acreditar em nós, vamos acreditar no futuro melhor, vamos ter esperança, vamos ser otimistas, para de botar para baixo, de puxar só para baixo, né? De ser pessimista, achar que as coisas estão pior. Nada disso. Vamos acreditar e construir, né, cada dia mais algo melhor e ver e agradecer. Em vez de reclamar tanto, vamos agradecer mais. Angústia. Alguém já sentiu angústia? É algo terrível, né? Eu comecei a dar palestra com 15 anos de idade. Aí eu não sabia direito o que era angústia, de verdade mesmo. Eu lia nos livros, menino, é um negócio tão ruim, esse negócio de angústia. Eu nunca senti isso, não. Mas depois, com o tempo, a gente acaba sentindo, né? Acontecem algumas coisas ruins na vida da gente, e diz, agora eu entendo o que é a angústia. A angústia é a emoção da morte. Podendo ser a morte dos desejos, dos projetos, de ideias, da alegria e do prazer. É terrível quando a pessoa não tem mais a capacidade de sonhar, não é? E aí eu cito mais um livro, olha aí, quem quiser anote, viu? Nunca desista dos seus sonhos, Augusto Cury. Excelente. Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Vi que o pessoal balançou a cabeça, muita gente já deve ter lido, né? Maravilhoso, gente. Se você está se sentindo desmotivado, sem querer sonhar, compre esse livro e leia. Nunca desista de seus sonhos. Nunca é tarde para sonhar, para acreditar. A angústia é muito presente quando nos abandonamos para cuidar de outras pessoas ou por pura acomodação. Tem gente que é acomodado mesmo, né? É o sedentarismo, é a preguiça, é terrível, né? Aí fica angustiado por conta disso. E também quando a pessoa se auto-abandona para cuidar do outro. É aquela mãe que vive pelo filho, ou o filho que vive pelos pais, porque às vezes o papel se inverte, né? Quando os pais estão idosos, dependentes, aí às vezes o filho ou a filha deixa o trabalho, deixa de viver, deixa o marido, deixa os filhos para cuidar do pai e da mãe que está idoso. É caridade? É importante. Cuidar dos pais que está idoso mas a gente também não pode, tudo em excesso faz mal. A gente não pode deixar de viver para viver em função do outro. Olha aí o que é a angústia. É um sintoma que algo está desorganizado dentro de nós há muito tempo. É um pedido de reavaliação a respeito do caminho que estamos seguindo na vida ou sobre como estamos vivendo. Como é que nós estamos vivendo? A gente precisa repensar isso. A gente está sentindo muita angústia, alguma coisa precisa ser modificada. A gente precisa reavaliar. Ela quase sempre vem acompanhada da solidão, para deixar claro que será urgente uma aproximação de nós mesmos, pois solidão é estar longe de si mesmo. Olha que coisa linda, gente. Por isso que eu amo esse livro. Está no livro, viu, gente? Como é o nome do livro?
Emoções que curam. Vamos todo mundo repetir. Vocês estão sabendo o nome do livro, não? O nome da palestra de hoje. Emoções que curam, tá, gente? Então, a angústia é um híbrido da tristeza. Então, a emoção da tristeza todos nós temos. É uma emoção básica, mas a angústia nem todos vão sentir. Porque é algo muito ruim, realmente, que precisa modificar em nós. É quando morre algo em nós, não só uma pessoa, mas às vezes um projeto, uma ideia. Não é? Então a gente precisa sair dessa solidão destrutiva. Às vezes a solidão pode ser positiva, né? Às vezes a gente precisa estar só, mas muito só é muito ruim, né? Mas quem é solidário jamais estará solitário. É o que diz Joana de Ângeles, tá? Chegou a hora de anotar os livros, ou melhor, os filmes, né? Já falei de vários livros, agora vou citar 6 filmes, desculpa. Quem puder, anotem aí, tá? Quem já assistiu alguns desses sabe. Hoje eu quero voltar sozinho. É um filme mais voltado para adolescentes ou jovens, mas todas as idades podem assistir. É um filme recente, ganhou vários prêmios. Mostra um rapaz deficiente visual descobrindo o amor na escola, sofrendo bullying, né? E aí ele sente um pouco de angústia em alguns momentos de tristeza, né? Ali é um outro homem, um gênio, aquela história da inteligência, do QI e do QE. Lembra que eu falei? Se quiserem entender a diferença de QI para QE, assista esse filme daqui, ó, O Jogo da Imitação. Anotem aí que esse nome é difícil de memorizar. Até eu tive dificuldade de memorizar, mas eu assisti no cinema esse filme maravilhoso, O Jogo da Imitação. Fala de um gênio que é pouco conhecido, mas ele ajudou muitas pessoas durante a guerra, tá? Aquilo que está atrás dele é o protótipo de um computador. Foi ele que conseguiu elaborar o início do que seria um computador. E aquele outro filme já passou na Globo, Intocáveis. Vocês já assistiram? Acho que é um dos mais famosos de todos aqui. É aquele de lá, né? Intocáveis. Maravilhoso, mostrando a amizade, não é? Entre aquele rapaz sorrindo ali, negro, que está em pé, e o deficiente, né? Que é rico e que está nessa cadeira de rodas porque ele é tetraplégico. Também interessante, tá? E o outro filme é As Mães de Chico Xavier, falando de perda, de frustração, de luto, né, de angústia. A mãe que perde um filho é uma dor muito grande. Então esse filme retrata muito bem isso, e o Espiritismo é o consolador, que vem consolar e mostrar que a vida continua. Falando de amor, que é a emoção que cura propriamente dito, o exemplo de um filme mais recente que mostra uma pessoa que vivenciou o amor, quem foi? Irmã Dulce. Quem aqui já assistiu esse filme, Irmã Dulce? Levanta a mão. Pouca gente, viu, gente? Tem que assistir esse filme. Vale a pena, tá? Irmã Dulce. E por último, um outro filme que não é muito conhecido, Orações para Bob, tá? É um filme que é difícil você assistir e não chorar, né? Vale a pena, quem gosta de filme assim dramático, de uma mãe que tem um filho homossexual e ela é protestante, né, evangélica dos Estados Unidos, não aceita, apesar de amar muito o filho, rejeita o filho, e aí entra um grande drama, um grande conflito. Orações para Bob. Vale a pena assistir esse filme. É um filme antigo, está disponível no YouTube. Insegurança. Quem aqui já não sentiu insegurança? A insegurança é um estado híbrido do medo. Então a gente pode vencer o pânico. O medo, na verdade, todo mundo vai sentir. Mas o medo exagerado, que é a fobia, tem tratamento, até com psicólogo. Então, às vezes, é necessário procurar terapia. Eu coloquei até uma imagem ali de Freud, né? E Medusa na terapia. Sei lá, é como se eu estivesse cheia de minhocas na cabeça, né? É a Medusa na terapia. Então, às vezes, a gente tem muita coisa na cabeça que pode ser modificada, né? E ali o livro que eu já tinha citado, tá vendo? Nunca desista dos seus sonhos. Essa é uma das capas do livro. A insegurança é desencadeada pela percepção de nós mesmos como seres vulneráveis, com acentuada sensação de desamparo. Todos nós somos vulneráveis. E às vezes a gente se sente desamparado. E aí a gente sente essa insegurança. Vaidade. A vaidade é um indicador emocional de que estamos necessitando avaliar uma carência. A vaidade aparece quando nos sentimos menores, sem valor, ou seja, ela vem para suprir o que faltou e só aparece onde há escassez. Veja que conceito diferente, né, de vaidade, né, bem interessante de ser refletido.
ela é também um sentimento fundamental para a nossa paz, já que sem ela não saberemos localizar muitos aspectos sutis de nossas necessidades. Sem vaidade, não nos cuidaríamos, não sentiríamos falta da alegria e de fazer algo por nós mesmos. Olha aí. Lembra que eu disse no início da palestra que a gente ia repensar certos conceitos? Que muitas pessoas veem a vaidade como pecado, não é? Dos 7 pecados capitais, não é isso? Como se fosse algo só ruim. Mas existe o lado bom da vaidade também, que é esse autocuidado, que é esse auto-amor, não é? Aprendemos muitas coisas de forma inadequada a respeito de nossos sentimentos. Sem vaidade, ninguém constrói uma estima pessoal sólida, que é o pilar do auto-amor. Quem tenta sufocar sua vaidade cria um campo energético para doenças orgânicas, como dores musculares, constantes infecções e mau humor. Veja que interessante a visão desse espírito chamado Hermance Dufour, que escreveu isso no livro. A vaidade é um híbrido da alegria. Eu vou contar uma história bem rápida da vaidade. Vocês conhecem o mito de Narciso e o mito de Ícaro? Ícaro queria voar, não é? O sonho do homem de querer voar. E ele pediu asas e foi dada a ele asas de cera, né? Só que ele quis voar muito mais alto e acabou chegando próximo do sol. E o que aconteceu? As asas derreteram e ele caiu. Então, é um simbolismo, é uma mitologia, mas que traz um grande ensinamento. Então, tudo com moderação, tudo com limite. Hoje a gente está vivendo uma época de muito Narcisos também. Vocês conhecem a história de Narciso? O homem mais belo. Então, as pessoas hoje em dia pagam caro, né? Para botox, cirurgia plástica, academia, não é? Todo mundo quer ter um corpo belo, né? Escultural, né? E aí a gente precisa repensar isso, gente. Pra gente não cometer o deslize de virar um narcisista. Que o Narciso, quando foi se olhar no lago, ele acabou se apaixonando por si mesmo. Olha, tem muita gente que é assim, não pode ver um espelho, né? Já fica, né? E as mulheres já ficam, né? Nem 8, nem 80. Né? Nem fugir do espelho. Ah, não gosto de espelho. Nem também, né? Tem gente que entra no elevador, já vai ajeitar, né? Retoca a maquiagem da mulher. Não pode ver um espelho de elevador. Então, é o narcisismo. A gente tem que ter cuidado. A vaidade, ela pode ser positiva ou negativa, depende da forma como você vai usar. Então, essa flor chama-se Narciso, tá? E ali uma outra retrato mostrando Narciso se admirando no lago. E ele acaba morrendo afogado, viu? Uau, Oi. Aí. Você falou, eu lembrei agora na internet que era: nós somos a geração Sarapatel. Deus te fez feio, mas você fica gostoso. Então, muitas pessoas são insatisfeitas. É outra emoção híbrida, não é? Insatisfeitos com o corpo, né? A mulher loura quer ser morena, a morena quer ser loura, né? Quem tem cabelo liso quer cachear, quem quer cachear quer o cabelo liso, né? Quem tá com o cabelo curto não vê a hora que cresça. Quando cresce quer cortar logo, raspar por causa do calor, né? Depois vende o cabelo. Enfim, é uma interna insatisfação. Então a insatisfação é um indicador de que estamos precisando tomar consciência sobre o que queremos e o que não queremos da nossa existência. Será que a gente sabe o que é que a gente quer? Tem uma passagem bíblica que me toca muito na história de Paulo e Estevão, que é um livro clássico, né? Para mim é um dos melhores livros da doutrina espírita, Paulo e Estevão. E aí, no momento que Paulo está na estrada de Damasco e ele tem essa visão do Cristo e ele realmente cai em si, no chão, e fica cego dos olhos, mas abre os olhos espirituais, e ele diz o quê? Quando Jesus pergunta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a consciência dele pesando, né? Eu me arrepio toda vez que eu não falo de Paulo de Tarso. Paulo, Paulo, porque, né? Na verdade era Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele se ajoelha e diz: Senhor, que queres que eu faça? Será que a gente sabe o que é que a gente quer da nossa vida? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso foco? Então a gente precisa repensar o que é que a gente quer da nossa existência para sair dessa insatisfação crônica. Quando persiste a insatisfação é porque não conseguimos viver o que e como necessitamos e deixamos outras demandas tomarem o lugar do que queremos.
ignorando as carências mais profundas do nosso ser. Ou seja, você vai fazer uma coisa que sua mãe mandou você fazer, que seu chefe mandou você fazer, mas não é o que você quer fazer. Então você tem que parar para pensar o que é que você quer. Essa emoção é o oposto da felicidade. Sabiam disso? O oposto da felicidade não é a infelicidade, segundo o Hermance Dufour, é a insatisfação. A pessoa insatisfeita, ela é infeliz. Porque nada agrada a ela. Ela é ingrata. Ela não agradece por nada. Ah, não fez mais do que a sua obrigação. Ela não é. É insatisfeita. É amarga. Não é? Essa emoção é o oposto da felicidade e estabelece profundo estado de desamor, sendo um sintoma muito importante de que nosso desejo está ativo e procurando novas expressões de amor e de nossa individualidade. Parece um contrassenso, mas pessoas insatisfeitas estão movidas pelo princípio do amor. É um alerta da alma que está vinculada à faixa instintiva. Essa emoção querendo dizer, não está bom desse jeito, é preciso mudar. A insatisfação é a emoção híbrida do amor. Esse slide é só para dizer que nós temos muitos sentimentos. São mais de 88 sentimentos, tá? A gente só consegue entender em torno de 12 ou 18. Na espiritualidade a gente consegue ampliar mais esse conhecimento. Para a gente entender melhor os nossos sentimentos, a gente tem que fazer uma viagem para dentro de nós, que é o autodescobrimento. Então é um trabalho urgente. Eu coloquei em destaque ali a palavra urgente. A gente precisa se alfabetizar afetivamente. Nós ainda somos analfabetos na arte do amor. Então, para isso é necessário o autoconhecimento que vai gerar a autotransformação. A raiva e a mágoa, né, como eu falei também no início, a raiva ela tem um lado positivo, porque ela mobiliza a gente. O erro é quando ela perdura por muito tempo. Uma coisa é você sentir raiva naquele momento. Outra coisa é você ficar alimentando essa raiva por muito tempo. Aí vai gerar o quê? A mágoa. Tá? E aí vem imagens fortes que a gente precisa repensar. E aí eu vou botar uma frase para a gente pensar. Guardar rancor é como segurar um carvão em brasa para jogá-lo em outra pessoa. Você é o único que se queima. Essa vale postar no Facebook, viu? Colocar no WhatsApp, no grupo da família, no grupo do trabalho. Olha, anotem aí. Guardar rancor é como segurar um carvão. Pode tirar foto, viu? Em brasa para jogá-lo em outra pessoa. Você é o único que se queima. É uma verdade. A gente fica guardando aquilo para jogar no outro, mas na verdade a gente é que está se queimando. Ah, essa frase foi muito grande, deu para anotar não. Essa é mais curta, olha. Olho por olho e o mundo acabará cego. Rato magando. Quem sou eu para julgar o outro, não é? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Foi o que Jesus disse. Então, para encerrar, nós vamos falar um pouquinho da culpa. Vou encerrar de 9 e 10. Tinham me roubado 10 minutos, vou pegar de volta os 10 minutos. Olha lá. Ninguém vai ser exatamente como gostaríamos que fosse. E nem a vida vai acontecer exatamente como planejamos. Descobri que minha depressão foi resultado do meu autoabandono. Quem diz isso é uma mãe, lá no mundo espiritual. Existe uma terapia que eles fazem lá no Hospital Esperança, chamada Tribuna da Humildade. Nessa tribuna, as pessoas vêm em público como se fosse um grupo de autoajuda. E ela dá seu depoimento. Então essa mãe, ela desencarnou e sofria de depressão. E ela dá a história dela dizendo que ela se auto-abandonou porque ela se sentia muito culpada. É um capítulo do livro falando sobre a culpa. Querendo ser salvadora, abri mão do papel de educadora. Dizendo amar, transformei-me em uma controladora compulsiva. Alguém tem mãe assim? A minha mãe é assim às vezes. Controladora compulsiva. Perfeccionista. Ela que não me escute, né? Cada filho, como espírito eterno que é, responde por sua caminhada. Libertem-se desse peso. Quantas mães não carregam pesos desnecessários, né? Ah, meu filho tá assim, a mãe fica sofrendo pela dor do filho. Aí diz que é amor. Não, gente, você tá se machucando.
Não é? Então você tem que se libertar desse peso. Você não é culpada porque seu filho entrou para as drogas, porque seu filho está se prostituindo, ou sua filha está se prostituindo, porque sua filha ou seu filho é corrupto, está sendo mau caráter. A culpa é da mãe? A gente gosta de dizer, né? Filho de alguma coisa, né? Terrível isso. A culpa não é da mãe. Ser responsável pelo outro é bem diferente de ter responsabilidade com o outro. Somos responsáveis unicamente por quem? Por nós mesmos. Eu só sou responsável por mim. Eu não sou responsável pelo meu filho, pelo meu sobrinho. A gente gosta de querer carregar a vida dos outros, não é? De jeito nenhum, gente. Já é difícil carregar a minha vida, imagina a vida dos outros, né? Aí eu adoro O Pequeno Príncipe, né? Quem me conhece sabe, né? Pra mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Vocês assistiram o filme O Pequeno Príncipe? Quem assistiu? Tava no cinema. Quem assistiu? Vale a pena. Tem um filme mais antigo que tá em DVD, que é com a criancinha mesmo. Já assistiram? Esse daí. Quem assistiu? Levanta a mão. Vocês estão com preguiça de levantar a mão porque ninguém assistiu mesmo. Agora o livro vocês leram, né? Vamos perguntar então o livro. Quem leu o livro O Pequeno Príncipe? Levanta a mão. Agora eu gostei. Já ia sair triste daqui. Então vocês conhecem bem essas duas frases, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Muitas pessoas pegam essa frase e querem carregar o outro. Não é assim não. Uma coisa, como ela falou lá, é ser responsável. Outra coisa é ter responsabilidade. E o outro só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então vamos se libertar desse peso. Sobre o medo eu já falei, né, gente? Aí é só para citar o exemplo de Pedro, que ele foi convidado a andar sobre as águas, e ele teve medo e acabou caindo, né? Esse é o último slide, com texto, mostrando a necessidade da gente escutar os nossos sentimentos. Isso é amar a si mesmo, que a gente precisa mudar muita coisa e aprender a se amar mais, não é? E a gente, às vezes, está se esforçando para aplicar a doutrina para o outro, para o próximo. Mas e nós? Quer ver um exemplo disso? Tem gente que está assistindo essa palestra e está pensando, era tão bom que manhã estivesse aqui, que meu chefe estivesse aqui, que meu marido estivesse aqui, que minha mulher estivesse aqui, né? Mas essa palestra é para a gente. Você que está me vendo, não foi por acaso que está assistindo esse vídeo, né? É para você mesmo se repensar. Porque olhar os outros é fácil. A gente tem que se olhar e ver o que é que a gente precisa mudar em nós. Então, para terminar, alto amor não é treinar o pensamento para beneficiar a si, mas é educar o sentimento para escutar Deus em nós. Não é lindo? Escutar Deus em nós. Só nos resta agora agradecer. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe agora.